Olá pessoal, eu sou Márcia Leal e vamos para mais uma meditação da palavra no dia a dia com Deus. Então pessoal, vamos estar meditando em Salmos 31, 19, que diz o seguinte: Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. Tremenda essa palavra, tremendo é sabermos que a bondade de Deus está sobre as nossas vidas. E aqui diz: grande é a tua bondade, abundante bondade sobre aqueles que temem ao Senhor, sobre aqueles que buscam refúgio no Senhor. E temer ao Senhor é reconhecer o poder, a majestade, é saber que Ele é Deus, é andar um caminho de convívio, de conhecimento da palavra, da vontade desse Deus maravilhoso. E não só isso, se eu conheço, se eu reconheço Ele como Deus, se eu tenho a palavra dele sobre a minha vida, no meu coração, eu vou andar um caminho de obediência. Temer ao Senhor é obedecer os mandamentos, os preceitos, os conselhos, as instruções do nosso Deus que contém na palavra. E quando nós convivemos, quando temos um relacionamento com o nosso Deus, de intimidade, de oração, de louvor, de busca na palavra, nós temos total consciência, né, dessa bondade de Deus, das instruções de Deus, da abundante bondade, misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E aí nós nos posicionamos nesse lugar de refúgio e de aconchego, um lugar de confiança nesse Deus. E o nosso papel é desenvolver um ambiente que falamos com Ele, que buscamos a Ele, não é? E falar com Deus é orar. Quando nós lemos Mateus 7, Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 7, diz o seguinte: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhes-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho de lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Aqui nós vemos uma posição de filhos que o que tem um relacionamento, um convívio de Deus, um convívio com Deus. E aqui Jesus está o quê? Nos incentivando, nos mostrando o caminho da oração. O caminho da oração eficaz, onde Deus responde. Só que Deus responde segundo os atributos dele, segundo a bondade dele, segundo o que ele tem proposto no coração dele para nós, filhos amados. Nós que somos o quê? Nós somos limitados. Nós não conhecemos o dia da manhã, nós não sabemos, não é, 100% o que é bom para os nossos filhos ou não, porque aqui está dizendo isso, não é? Mas nós buscamos dar coisas que vai beneficiar os nossos filhos. Nós que temos filhos pequenos, né, ainda que podemos dar um carro para eles, nós não vamos dar, se ainda não estiver na idade deles dirigirem. Então, se nós que somos limitados, nós temos total, não é, discernimento e total conhecimento de que nós não podemos dar, né, e não devemos dar tudo que os nossos filhos pedem, que tem a etapa certa, tem a época certa de dar, não é? Imagine nosso Deus onipotente, onipresente, onisciente, o nosso Deus cheio de misericórdia e de bondade. Ele vai nos conceder, ele vai nos responder segundo os atributos, segundo a vontade dele. Então, nós podemos descansar. Nós podemos descansar nesse lugar de confiança, nesse lugar de cuidado de Deus sobre as nossas vidas. E aqui, quando nós lemos no início, aqui há o quê? Há uma posição de constância. Há uma posição de determinação, de dedicação, de construção de um ambiente junto ao nosso Deus. Por quê? Porque aqui diz: pedi, buscai e batei. Então, é uma progressão,
é um ambiente que nós construímos e não é de qualquer forma. Não é um ambiente que construímos eventualmente, esporadicamente, não superficialmente, não. Aqui requer de nós um esforço, uma dedicação, um convívio constante e na certeza que Ele nos responde segundo a vontade dele. Então, o que cabe a nós é construirmos e permanecermos neste lugar de oração, neste lugar de convívio, neste lugar que é derramado sobre nós a abundante bondade do nosso Deus. Então, que possamos olhar para o alto, reconhecer esse Deus maravilhoso, glorificar, adorar, conviver com Ele diariamente e sabendo que a bondade dele está sobre as nossas vidas. Então, é como diz, né? Está escrito, expresso em Salmos 5:3, que fala o seguinte: de manhã, Senhor, então logo ao amanhecer, que Deus nos dá esse dia, não é? Desperta esse dia, nos desperta para vivermos esse dia debaixo da bondade dele, do cuidado dele. Então, de manhã, Senhor, ouves a minha voz. Então, que possamos falar com ele em oração, para que ele venha ouvir a nossa voz em direção a ele, não é? E de manhã te apresento. Então, nos apresentar pela manhã a minha oração e fico esperando, sabendo que a bondade de Deus, o cuidado de Deus está sobre as nossas vidas. Então, que seja essa nossa posição de orar, de buscar, de confiar e de permanecer na presença desse Deus bondoso, misericordioso. Amém? Certamente essa palavra, essa ministração abençoou o seu coração, como abençoou o meu. Instrução para as nossas vidas. Então, você compartilhe com mais pessoas para que elas sejam abençoadas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho e que o seu coração almeje mais e mais o conhecimento de Cristo Jesus, nosso único Senhor e suficiente Salvador.